E aos poucos o trabalho de Fernando Diniz já começa a aparecer no Corinthians. Na vitória contra o Penharol, quando o Timão foi pouco exigido e mais uma vez passou ileso. Outra partida que não é vazada, nem Cauê, nem o Souza, que eram os goleiros utilizados por Diniz, não foram vazados até o momento. Repetiu isso contra o Penharol. Claro, tem que adotar um pouco de cautela em relação aos adversários que o Corinthians enfrentou até o momento, mas a partida contra o Penharol mostra alguns pontos importantes do trabalho de Diniz, algumas ideias que com outros treinadores não funcionavam e algumas situações, algumas ideias diferentes do Diniz que já se fizeram presentes, mesmo com pouco tempo, mesmo ele utilizando alguns jogos para treinar realmente algumas alternativas, já que o Corinthians tem pouco tempo de treino, como vários clubes brasileiros, e por conta disso vale a pena já trazer alguns detalhes. A gente tem aqui um Tática Sem Mistério, abrindo o nosso canal Portal da Fiel, de corintiano para corintiano. Então você, torcedor do Corinthians, você, torcedora do Corinthians, sejam bem-vindos aqui para o canal. A gente vai trazer alguns vídeos falando um pouco do que aconteceu na partida, detalhando na parte tática, para realmente mostrar algumas coisas que já estão presentes com o Fernando Diniz nesse começo de trabalho. Lembrando também, como o próprio treinador citou, existe também um legado. Tem algumas coisas, algumas alternativas do Corinthians que já não são novidade para o torcedor, porque vem do Dorival, vem do Ramon Diniz. Mas trabalhos passados, tem coisas muito claras do Diniz que a gente vai mostrar aqui nos próximos vídeos. Vamos lá, primeiro lance. Vamos começar com o gol que abre o placar, que abre a vitória do Corinthians, o gol marcado por Gustavo Henrique. O mais importante aqui nessa jogada, além da própria cobrança do Galo, que a gente traz um pouco mais de detalhe no finalzinho desse vídeo, é reparar na movimentação do Gustavo. Ele aqui está aqui fazendo uma dobra com o Yuri Alberto, então tem a marcação em cima do Lindet. Aqui está tranquilo, teoricamente tem um jogador do Penharol que está dando a sobra. Mas reparem que o Gustavo Henrique ele dá um giro no lance do gol, antes da movimentação. Ele está aqui parado, ele dá um giro e vem nas costas. Então ele já saiu da marcação, o marcador não acompanha, está grudado no Yuri Alberto, e o Gustavo Henrique vem num lugar que ele fica sem marcação e dá um cabeceio tranquilo para abrir o placar. E mais e também a questão da qualidade da bola parada do Corinthians. A gente tem, além do próprio Gustavo Henrique, o Ranieri, o Gabriel Paulista e o André presentes aqui na área. O André, inclusive, aparece bastante na área em outros lances. Essa parte já pode, inclusive, a gente começar a acreditar um pouco o trabalho do Diniz. Então vem a cobrança, Gustavo Henrique faz o cabeceio, abre o placar sem chances de defesa. A gente tem essa mesma cobrança por outros ângulos, também só para trazer mais alguns detalhes, evidenciar realmente o mérito do Corinthians nesse gol marcado. Ele vem aqui na marcação, o zagueiro que não consegue grudar e tirar o espaço do Gustavo Henrique na finalização, e os jogadores do Corinthians aparecem para serem opções nessa bola parada, que é muito forte no Corinthians, e não é de agora, a gente já vê isso em outros materiais e outros na resenha com o pessoal, já vem falando bastante sobre isso. E aqui a cobrança do Garro é só para vocês separarem o ângulo que ela faz, a batida dele, ele dá um toque assim, de muita qualidade, que a bola vem sem força, sem peso, facilitando o cabeceio do Gustavo Henrique. Vamos aqui para o segundo lance que ajuda aí. Aqui eu já começo a colocar méritos totais para o Diniz, porque durante muito tempo a gente falava, não dá para atuar junto Garro e Bidon. E o que o Diniz está fazendo muito é deixar o Garro mais do meio para frente, para ser realmente o cara de criação, já no terço final, como o Tite gostava de dizer, mas ficando muito mais na parte ofensiva, e o Bidon começando a jogar. Daqui é um lance que começa com um lateral do Bidu. O Bidon recebe a bola, estamos aqui com o Ranieri, o André, Garro e o Lingard para receber. Então, uma outra coisa também que a gente, pelo menos, temos que olhar com mais calma para próximos lances, para próximos jogos, mas os jogadores do Corinthians mais próximos para facilitar o passe. Então vem o lateral cobrado pelo Bidu, recebe aqui no meio. Repara que na hora que ele faz o domínio, ele já dá uma olhada aqui, já vê o primeiro lado, quem que ele pode tocar aqui, voltando a bola, faz aquela quebrada de pescoço, que a gente fala no popular, olhando aqui do lado esquerdo, quem são as opções e como que está a marcação.
Ele volta essa bola para o Gustavo Henrique, e aí a movimentação do Bidon. Ele passa e já vem para essa opção. A bola volta para o Gabriel Paulista, mas o Bidon está aqui, já recebendo. Olha o André e o Ranieri próximos também para serem opções. Chegou no Gabriel Paulista, veio aqui, olha, repare que na movimentação o Bidon já olhou para o Ranieri uma vez, olha de novo, então para saber onde está o companheiro, já antecipar uma jogada. Aqui ele com o movimento dos braços para o Gabriel Paulista, tipo, calma, segura um pouco, não precisa acelerar. Vem aqui, puxando a jogada, vem mais para frente o Bidon, reparem no Bidon, bem nesse lance. Bidu aqui no meio, já saindo da esquerda, movimentando algo que é importante de citar no Diniz, que é, ele gosta de jogadores que não fiquem fixos, então a gente vê o Bidu ao longo da partida, quase como um meio ofensivo, e vai ter um outro lance para deixar isso claro. Olha o Garro aberto pela esquerda para essa opção para o Gustavo Henrique e o próprio André. Então, a facilidade, a opção que o Corinthians dá para os jogadores, né, para evitar os passes mais complicados. Mas também tem um mérito, o Gustavo Henrique tem um bom passe. Lembra o Bidon começou a jogada aqui na defesa, pelo lado esquerdo? Olha aqui, ele como ponta direita, praticamente, para receber um bom passe em profundidade do Gustavo Henrique. Então, vem esse lançamento da entrada da área, o Gustavo, da entrada do meio de campo, o Gustavo Henrique faz o passe, o Bidon corta a defesa adversária, e aí vem a parte das opções ofensivas, de como o Corinthians está começando a povoar mais a área, a entrada da área. Quando o Bidu corta, ele tem o Lingard, que começou ali na esquerda, vem aqui para essa opção, para uma finalização da entrada da área, e o próprio André também. É claro, depois que deu o corte, o Bidon pega e finaliza para o gol, acaba não dando perigo, a defesa tira, mas os jogadores do Corinthians que poderiam ser opções para finalizar. Mais uma jogada aqui trabalhada do Corinthians, mais uma vez o trabalho coletivo aparecendo. Jogada com Bidu, Garro, André, Ranieri, Gustavo Henrique, Bidon aparecendo aqui no primeiro plano como opções. Repare, aqui é o Yuri fazendo uma outra coisa que eu critiquei muito, inclusive com o Dorival, com o Mano Menezes, que a própria Ramon Dias, quando eu criticava, o Yuri Alberto não sabe fazer o pivô, ele não sabe disputar bolas com a zaga, com a defesa adversária. E ele fez isso muito contra o Penharol. Ele dá essa bola aqui, então o Bidon já apareceu em velocidade. De primeira, ele consegue fazer o domínio, o Yuri Alberto, e já lança para o Bidon. E no que ele lança, ele já vem em velocidade para ser a opção para a esquerda, junto com o Lingard. Só que repare como o Corinthians estava todo aqui nesse setor, e como dá aquela clareada. Olha o corredor que tem para o Mateuzinho. E aí o Bidon faz uma bela jogada, ele sai aqui do meio, faz o corte na defesa adversária, os dois atacantes estão aparecendo abertos, mas aqui tem um corredor totalmente aberto para o Mateuzinho vir aqui a defesa do Penharol já atrasada, tentando recompor. O Mateuzinho faz um belo drible, a bola cai no pé direito, no pé esquerdo, então complica a finalização, ele não consegue finalizar bem, mas olha, na continuação do lance, como termina com o Bidon próximo da área. Se precisasse finalizar, ele estava perto para poder ser uma opção ali, um chute de longa distância ou para a criação de uma jogada. E aí a bola acaba saindo, mas vem o mérito dessa jogada coletiva do Corinthians. Gol do Lingard acontece de novo, méritos para movimentação e também mostra os jogadores do Corinthians pisando mais na área. Então, a bola começa aqui no meio de campo, o Lingard faz uma coisa que a gente comenta muito sobre questão de atacante e recompor. O atacante não precisa se matar na marcação, mas hoje no futebol moderno, o próprio Diniz gosta muito disso, de jogadores que saibam fechar espaços. O Lingard vem, ele trava o espaço da zaga do Penharol, aqui ele tenta dar um drible, o Yuri Alberto está acompanhando a jogada, o Lingard vem aqui, consegue não toma o drible, desarma na bola, e aí o Yuri Alberto, que estava acompanhando o lance, já recebe essa bola em condição legal, com o Lingard se movimentando, virando um centroavante, então indo para a área para finalizar, o Yuri Alberto já consegue ter essa visão e dá um passe tranquilo para o Lingard, sem marcação, abrir o placar. E mais uma vez, a gente fala, olha, os meios do Corinthians aparecendo perto da área. O Garro, o André e o Bidon. Isso fica mais evidente pelo um outro ângulo que a gente tem aqui desse gol do Corinthians, um ângulo mais aberto que mostra o começo da jogada e a movimentação dos meias, com destaque para o Bidon e para o André. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho, então, com toda a comemoração, o Yuri Alberto recebendo várias comemorações também, vários
tendo os parabéns pela boa assistência, mas repare aqui no que eu falei. O começo da jogada são os dois atacantes do Corinthians, mas os três meias, o Ranieri está por aqui, mas os três meias que chegam lá perto da área, onde eles estão no começo da jogada? O Bidon está no círculo do meio de campo, e o André também bem perto, mas quando o Corinthians consegue roubar a bola com o Miller, dá aquele toquinho preciso, que chega aqui para a condição legal, repare na corrida dos dois. Então, aqui no lance, a hora que o Lingard começa a sair em velocidade, o pique que os dois dão para chegar e, de repente, ser opção para uma eventual finalização. Isso é muito importante para o Corinthians povoando o ataque adversário. Vamos aqui agora mais uma jogada trabalhada do Corinthians, que acontece com o Yuri participando, com o André participando. E aí, repare de novo, olha onde o Bidu está. Um meio ofensivo, não está na esquerda. Quem está na esquerda aqui é o Lingard. Olha o Ranieri, a bola com o Garro, o André e os zagueiros do Corinthians aqui. Então, uma linha alta, todo mundo com opção dando opção de passe. O Garro dá um belo passe também, esse passe de cavadinha para o Yuri Alberto. O Yuri consegue fazer o domínio, consegue se levar melhor em cima da defesa adversária, dava a bola. O André consegue evitar a recuperação de bola pela equipe, da equipe do Peñarol. E aí vem o Garro na velocidade. Olha o outro detalhe aqui do lance. O Mateuzinho, lateral direito, está aqui na esquerda. Então a bola vem, o Garro já faz o toque. Olha o Bidu, já recebeu aqui. O Bidu faz aqui o passe em velocidade para o Mateuzinho. Dá um belo toque, só que aí cai na outra perna, né? Então aí não tem um passe tão preciso. A defesa do Peñarol acaba tirando, mas novamente 5 jogadores do Corinthians aqui, já no momento ofensivo, 6 contando com o próprio Mateuzinho. Mas as opções aqui, numa eventual necessidade, o pessoal do Corinthians povoando muito bem o ataque. Na sequência, acontece o escanteio, que veio uma jogada que muitos questionaram, né, por conta da finalização do André. Vem a movimentação do Gustavo Henrique, de novo, então ele consegue levar melhor em cima da defesa adversária, faz a bola vir para o segundo pau, e aí vem o André que sai da marcação, e consegue fazer um domínio e finaliza bem. É que a bola dá uma trincadinha na trave, daquela batida com o que seria o terceiro gol do Corinthians. Eu, no primeiro momento, quando falaram, antes de analisar com mais calma, o André perdeu o gol. Olhando com mais calma, eu acho que acabou tendo uma infelicidade, mas não como um gol perdido por parte do André. Os outros 2 anos que nós temos desse mesmo lance, dá para evidenciar dessa forma. Olha o André ali saindo na marcação do começo da jogada, se desesperou, dominou, o goleiro tenta fechar, e o goleiro fecha bem o outro lado, mas o André chuta no outro lado, conseguindo aqui sair da bola, e por muito pouco. Pessoal, só uma correção, né? Eu falei do Gustavo Henrique, da movimentação do Gustavo Henrique, só uma correção aqui, né? Eu falei, elogiei o Gustavo Henrique, mas a movimentação aqui foi do Ranieri, desculpa a confusão. Olhei no começo da jogada, agora também não tinha reparado até o momento. Depois, olhando o lance com mais calma, eu vejo que foi o Ranieri participando. Então, o Gustavo Henrique merece elogios, mas não por essa bola. O Ranieri, sim, merece os elogios nesse lance. Para fechar aqui os vídeos de análise, a gente tem um último lance, uma jogada que começa aqui com o Corinthians controlando e saindo tranquilamente. Bola aqui na esquerda com o Bidu, a quantidade de jogadores do Corinthians, de novo, tendo opção para o passe. A bola vem aqui, com o Bidu chamando aqui a solidariedade, era todo mundo aqui, sendo Daniele, o André, o Lingard, o Bidon, Garro, várias opções de passe. Então não é um lance tão complicado. A bola volta, acaba rodando até chegar no Bidon. O Bidon se livra bem da marcação, consegue dar um corte aqui rápido e abre a jogada. Então aqui o Ranieri, olha o Bidon, olha os meias, olha o Mateuzinho começando a ter espaço. O Bidon avança, faz um belo passe, olha o Yuri Alberto aparecendo de novo para fazer o pivô, para dominar a bola. Dá o toque, já deixa a bola para o Bidon, sai para o Bidu. O Bidu acaba saindo tranquilamente, vem, puxa o ataque, dá o passe para o Lingard. E acaba não tendo, essa jogada acaba não rendendo nada, mas, de novo, quando a gente falou, olha o Bidu onde estava, no final da jogada, e o André e o Garro já pisando dentro da área para serem opções para uma eventual finalização, para um eventual cruzamento também nesta jogada.
Eu acabei não pegando, faltou um lance aqui nessa análise tática, pessoal, que era uma jogada coletiva muito boa do Corinthians no segundo tempo. O segundo tempo puxou o freio de mão, mas tem uma jogada onde o Yuri faz um pivô, dá uma agitada na bola, que é para o Garro chegar a finalizar, perde o gol, o Garro finaliza mal, finaliza próximo, mas não consegue fazer o gol, mas a jogada em si seria um golaço pela troca de passes, a movimentação dos jogadores, que mostrou muito do Yuri Alberto fazendo esse pivô, muito do que aconteceu ao longo da partida. Então, nesses vídeos, pessoal, que eu quis trazer para vocês nesse primeiro momento, a gente vê o Yuri Alberto fazendo algo que com outros treinadores ele não conseguia fazer, seja por confiança, seja por algum motivo específico, não sei, porque o que ele fez contra o Penharol é algo que em outras partidas é difícil a gente ver o Yuri Alberto repetir. Se ele conseguir manter esse nível de enfrentamento, podendo ser útil como pivô, ele vai aumentar ainda mais a sua importância para o Corinthians. A gente viu nesses vídeos o Bidon funcionando bem com o Garro. Os dois os dois jogando juntos, mas o Bidon muito mais para o meio, para começar a jogada de criação, e o Garro muito mais para ser aquele último passe, para deixar o companheiro na cara do gol, mas alguns lances assim, do meio para frente, para ter mais, até para preservar fisicamente o Garro e ele ter mais espaço para poder atuar. O Bidon, com uma grande partida, a gente viu a questão, isso já não é de agora, o Bidon com o Dorival já tinha subido demais de produção, e mostrava essa qualidade, essa rapidez de raciocínio para tirar o jogo no lance e já ter ideias, as opções do Bidon. Tem muito disso, e o jogador, a qualidade dele para conseguir realmente resolver a jogada de velocidade, não ele correndo, mas fazendo a bola correr, é algo muito importante, algo que a gente já mapeou isso. Lá em outras conversas, no outro canal que eu trabalho também, já falei bastante sobre isso, em análises táticas, é que é o primeiro vídeo do Portal da Fiel, falando desse lado também do Bidon, é importante citar. E quando fala da bola parada, o Corinthians já está se mantendo com esse trabalho de bola parada muito forte, não é só do Diniz, como ele citou, é um legado de outros treinadores, do Dorival e do Ramon, que ele só está dando continuidade, porque tem 3 jogadores muito importantes, já se mostraram assim, os jogadores que fazem uma diferença nessa bola parada dentro da área, Gustavo Henrique, Ranieri e Gabriel Paulista. São altos, mas sabem se posicionar. Não adianta nada você ter um jogador muito alto e não saber se posicionar, porque senão não acontece nada. E claro, o Garro subiu de muito de produção com o comando do Diniz, isso não é também mero acaso. E a outra coisa que aos poucos vamos ver em outros jogos do Corinthians é essa movimentação dos jogadores não ficando fixos. A gente mostrou em alguns lances o Bidu aparecendo ali no meio, como meio ofensivo, o Mateuzinho aparecendo pela esquerda como um ala, mas o ala do lado esquerdo, o Bidon aparecendo como ala do lado direito, mas eventualmente numa jogada trabalhada, o Gustavo Henrique começando uma jogada e aproveitando a qualidade para ser um cara realmente para quase um volante para começar uma jogada, em termos da posicionamento, que a gente mostrou no lance da finalização do Bidon. Então, isso são pontos a serem analisados daqui para frente. Vamos ver se mantém. Como eu comecei o vídeo falando, são os primeiros jogos do Fernando Diniz no comando do Corinthians, os adversários não trouxeram tantos problemas, exceção para o Palmeiras, mas outros adversários não são aqueles de primeira prateleira. Na Libertadores, o grupo do Corinthians era um grupo acessível, que está com 100%, com a vaga bem encaminhada, se impondo frente aos adversários. Então, agora, nos próximos jogos, a gente vai analisar com mais calma o trabalho do Diniz. Depois da pausa da Copa, principalmente aí quando o Diniz tiver um tempo para treinar o time, para fazer o pessoal entender as suas ideias com mais calma, aí o nível de cobrança vai ser um pouco maior. Mas nesse primeiro momento é um trabalho que já merece elogios e já mostra que tem trabalho também. Tanto que na parada da reidratação, o Fernando Diniz cobra os jogadores e fala: não foi isso que nós treinamos. Então, no segundo tempo, o Corinthians estava com uma postura diferente, o Diniz chama o pessoal e fala: opa, não foi isso que nós treinamos. Então, mostra realmente que, mesmo com pouco tempo de treino de um jogo para o outro, nesse calendário maluco que temos, não só agora no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, o Fernando Diniz está fazendo a sua parte. O que vai acontecer para frente, aí não sabemos. Vão ser assuntos, pessoal, para outros vídeos e outras lives aqui no canal, no seu canal, no Portal da Fiel, de corintiano para corintiano. E a gente, claro, se vê em breve aqui em próximos vídeos, pessoal. Então, aguardo vocês aqui na nossa audiência muito em breve. Forte abraço.